gentileza, doutor Eduardo César Leite, que é advogado criminalista. Doutor Eduardo, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Herópolis. É um prazer sempre falar com você. Muito obrigado. Doutor Eduardo, para ficar bem claro, as pessoas que têm armas legais, elas deverão... Qual é o procedimento que elas devem ter para continuar de posse dessas armas de maneira legal? Olha, se nós formos analisar o que aconteceu no governo passado e o que vem acontecendo agora, nós percebemos, na verdade, que está tudo na contramão. Por quê? Porque, na verdade, no período da gestão anterior, se aprovou uma lei, né, onde as pessoas, que se chamam de CACs, onde as pessoas poderiam adquirir armas numa quantidade que estava estabelecida pelo governo anterior, e agora, através de um decreto, e que, obviamente, o decreto ele não pode revogar uma lei, estabelece que tira a gestão dos CACs do Exército e passa para a Polícia Federal e num requerimento do recadastramento das armas, ou seja, fazer novamente todo o levantamento. Só que existe uma implicação, né? Primeiro porque os CACs são colecionadores de armas, né? de arma e caça, enfim, são atiradores desportivos e geralmente essas pessoas elas têm uma quantidade bastante expressiva em matéria de armas, né? E fazer um recadastramento ou solicitar um recadastramento exigindo que as pessoas apresentem as suas respectivas armas junto à Polícia Federal, eu acho que isso realmente sai da curva, né, sobretudo, cria uma insegurança jurídica monstruosa, né, e que eu vejo que isso ele pode ser feito, mas não da forma em que está sendo conduzido. Tá? Eu acho que, na minha percepção, eu acho que há não só uma insegurança jurídica, mas, sobretudo, uma confusão de que os próprios possuidores, os portadores e os proprietários de armas não conseguem entender esse decreto assinado no dia 1º de janeiro. Então, eu acho que realmente isso vai acabar sendo judicializado, né, como já foi. Eu tenho conhecimento de que algumas entidades e associações e federações já fizeram uma nota pública agora no final de semana, repudiando esse decreto. Então, eu acredito que efetivamente isso vai ser judicializado. Não acredito que possa simplesmente impor decreto em cima de uma lei que passou pelo Congresso Nacional, enfim. Então, eu acho que há uma precipitação por parte do ministro da Justiça, e evidentemente isso vai criar aí um vácuo, vai criar aí um problema monstruoso. E é tudo que o Brasil não precisa e não pode ter agora, são problemas dessa ordem. Eu acho que isso pode ser feito, mas não dentro de um prazo tão curto, conforme o decreto estabeleceu. Então, realmente isso vai estar dando muita confusão e ninguém consegue entender, e sobretudo nem o Poder Judiciário consegue entender, nem o Supremo Tribunal Federal consegue se posicionar em relação a isso. Essa questão de armamento, ela tinha que ser estabelecida da mesma forma que se encontra na Constituição americana. Ou seja, entra governo, sai governo, não se discute isso. Agora vem um governo, libera a questão da compra, as pessoas vão lá e compram, né? Porque está liberado. E as pessoas falam, mas por que comprar uma arma? Tem gente que compra carro, tem mulheres que compram joias, outros compram relógios, e cada um tem um hobby que gostaria de ter. Então, eu só acho que essa nuvem cinzenta que está sobre essa questão, ela vai de fato ser judicializada e não tem outra solução. Infelizmente, não existe outra solução pelo que a gente tem percebido por parte do ministro da Justiça. Doutor Eduardo, quer dizer, portanto, se a pessoa não recadastrar nesse prazo,
essas armas se tornam automaticamente ilegais? Não é ilegal. Ilegal é uma coisa fora. Agora, existe uma irregularidade. É a mesma coisa de um veículo que não foi licenciado. Ou seja, o fato do veículo não ser licenciado não quer necessariamente que ele seja ilegal. Né? Eu não entendo dessa forma, mesmo porque você tem uma lei que, obviamente, suplanta a questão do decreto. Então, não existe uma ilegalidade na questão da arma. Existe uma irregularidade que ela deve ser sanada. Então, eu acho que não pode confundir legalidade com irregularidade. Não existe arma ilegal com relação aos CACs, mesmo porque teve um governo, certo ou errado, não vamos aqui julgar o mérito dessa questão, mas que autorizou as pessoas a adquirirem armas. Então, as pessoas são portadoras de armas, elas têm autorização do Exército para portar aquelas armas, né? E, evidentemente, não podemos fazer essa confusão, não. Tá? Ilegalidade é alguma coisa que está fora do escopo do sistema legal. Esse caso específico não vejo como uma ilegalidade, e sim uma irregularidade que ela vai ser judicializada. Porque o que eu disse, um decreto não pode suplantar uma lei que foi estabelecida anteriormente. Eu entendo que, apesar de ser uma medida administrativa, deveria ter entrado com um projeto de lei para modificar a lei que foi aprovada lá atrás, pelo Congresso Nacional. Esse é meu entendimento, porque se a gente for tratar todas as questões e os problemas que o Brasil tem, e que não são poucos, dessa forma, evidentemente, vai acontecer o que vem ocorrendo. O Executivo legisla, o Poder Judiciário legisla, e a casa que efetivamente que representa o povo brasileiro e que deveria de legislar, não legisla. Ou seja, ela simplesmente chancela aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Poder Executivo, o que isso é um erro, né, para um país onde se levanta a bandeira da democracia, porque isso não é nada democrático. Né? Isso não é nada democrático. Democrático é você colocar para ser discutido. Agora, doutor Eduardo, a lei foi aprovada. Depois, salvo engano, acho que foi em 2005, não me lembro, ela foi submetida a um referendo, não foi? O desarmamento que foi referendado. Né, o desarmamento que foi referendado. Por isso que houve o desarmamento. Né? Ou seja, isso já foi um erro lá atrás. Ou seja, já foi um erro lá atrás, por quê? Porque, na verdade, aconteceu todo o processo de desarmamento baseado nesse referendo. Então, hoje, por exemplo, você teria que necessariamente ou passa pela Casa Legislativa e deixa o legislador trabalhar, porque lá você tem eu diria que vários grupos que defendem, que é o pessoal que defende as armas, outros que defendem o agronegócio, outros que defendem... É até interessante, Heródoto, fazer até uma analogia. Hoje fala tanto do agronegócio, mas se você for pensar do pessoal do agronegócio, há 20, 30 anos atrás, esse agronegócio, na verdade, eram invasores de terras do Mato Grosso, da região de Goiás, de várias regiões, e que eles eram chamados de grileiros, entendeu? E hoje são chamados de agronegócio. É verdade. Ou seja, naquela época eles eram ilegais e se tornaram legais, né? Sob ponto de vista. Então, isso foi um problema. Eu estou te fazendo essas analogias porque o Brasil funciona dessa forma. Ou seja, é algo que realmente nos surpreende, entendeu? Ou seja, algo que deveria estar contemplado na Constituição, essa questão do porte, da posse da arma, né, como acontece nos Estados Unidos, né, e isso não acontece no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, o Congresso Nacional está sempre dormindo, ou seja, deixa sempre que o outro tome a frente, e aí vem o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário tem que julgar. Né? Ou seja, julgar aquilo que é constitucional, o que não é constitucional. É isso que agora ele passa a legislar como está acontecendo. Então, eu acho que o Brasil, ele passou, nos últimos 4 anos,
e agora entrou numa outra fase dentro desse processo da insegurança jurídica e política, completa insegurança política e jurídica, porque as pessoas tinham que estar preocupadas com as pessoas que morreram agora nessa tragédia das chuvas, né, tinham que estar preocupadas em matar a fome do povo, que tem mais de 30 milhões de pessoas, talvez até 40 milhões de pessoas na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria, passando fome. Né? Ou seja, o Brasil tem um problema estrutural violento. Se você pegar São Paulo, eu não sei isso, fazendo aquela analogia de novo, São Paulo é uma cidade que não cabe 12 milhões de pessoas, todo mundo sabe disso. E agora o atual prefeito autorizou até 2025 mais a construção de mais 1.700 prédios. Ou seja, aí eu pergunto para você, onde é que você vai colocar essa gente toda, essa quantidade de carros numa cidade onde tem alagamentos, onde existe todo problema de infraestrutura? Ou seja, não existe o menor sentido o que vem acontecendo no Brasil. Perfeito. Doutor Eduardo, queria agradecer a sua gentileza em atender a Nova Brasil. Muito obrigado pela sua gentileza. Doutor Eduardo César Leite, advogado criminalista, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, o tema é polêmico. Outras pessoas vão falar a respeito do tema? Vão ter opinião diferente? Vão. E aí? E aí você ouve um lado, ouve o outro, porque isso aqui não tem só dois lados, isso aqui é um verdadeiro polígono. Paulo, o polígono é quando tem vários lados? Muitos, né? Sim. Polígono, né? Então isso aqui é um polígono. Então vai ter muitos lados aqui para você ouvir, você participar, quiser mandar pergunta, comentário, crítica e tal, manda para cá, né? E formando aí a sua própria opinião. É sua responsabilidade.